Fala pessoal, beleza? Estamos iniciando aqui o vídeo 7 desse primeiro módulo, tá? Nesse vídeo a gente vai começar a falar de aceleração e introduzir o movimento retilíneo uniformemente variável. Então, lá nos primeiros vídeos a gente discutiu os princípios da cinemática, né? Uma introdução à cinemática, a gente falou de velocidade média, velocidade instantânea, as principais ideias da cinemática, o que é a cinemática. Depois a gente falou de movimento uniforme, né? Apresentei a equação horária do movimento uniforme, depois a gente resolveu probleminhas de ultrapassagem, falei de movimento relativo, e agora a gente vai entrar aqui em aceleração e movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Então, gente, vamos começar isso. Deixa eu vir para a nossa luzinha aqui. Antes de eu começar o vídeo, gente, deixa eu já pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo, divulgar o canal, dar um like no vídeo para ajudar aí a fazer o canal atingir mais pessoas, né, que tenham interesse nesse tipo de assunto, beleza? Então vamos lá, vamos começar falando de movimento uniformemente variado. E aí, gente, antes de eu falar exatamente sobre o movimento uniformemente variado, deixa eu começar a falar com vocês sobre aceleração, tá? Bom, eu apresentei lá nos primeiros vídeos, né, eu defini a velocidade média como sendo a variação da posição dividido pelo tempo, né? Basicamente, eu apresentei a velocidade como sendo a taxa de variação da posição, como sendo o quão rápido a posição de um corpo varia, a posição de um corpo muda com relação ao tempo. A gente vai definir a aceleração da mesma forma. Então, deixa eu definir aqui para vocês a aceleração média. Aceleração média. Aceleração média. Então, aceleração média. E a gente vai definir da mesma forma que eu defini a velocidade. Só que agora vai ser o quão rápido a velocidade muda com relação ao tempo. Então eu vou pegar a variação da velocidade e dividir pelo tempo. E é assim que eu defino a aceleração média em um intervalo de tempo. Eu pego o quanto a velocidade mudou e divido pelo tempo que demorou para acontecer essa mudança. Tá? Então, a aceleração ela é a taxa de variação da velocidade com relação ao tempo. Né? Por exemplo, no movimento uniforme que a gente discutiu nos vídeos anteriores, a velocidade é constante. Então, se a velocidade é constante, ΔV é zero. Se ΔV é zero, a aceleração é zero. Então, no movimento uniforme, a aceleração é zero. Deixa eu escrever isso aqui. No movimento uniforme, que eu represento aqui por MRU, movimento retilíneo uniforme, a aceleração é sempre zero. Tá? E aí, eu poderia entrar em detalhes aqui, falar de aceleração média, aceleração instantânea, mas assim, as ideias aqui são as mesmas ideias que eu passei quando eu falei de velocidade média e velocidade instantânea. Tá? É a mesma ideia. Né? Você tem uma aceleração média no intervalo de tempo. Se você fizer esses intervalos de tempo ficarem cada vez menores, essa aceleração média nesse intervalo de tempo se aproxima cada vez mais da aceleração instantânea. Né? Você pode pensar na aceleração como uma inclinação da curva da velocidade em função do tempo. Então, se você tiver um gráfico, né, caso você tenha o gráfico da velocidade em função do tempo, a inclinação dessa curva vai te dar, em cada ponto, vai te dar aceleração, e aí todo o resto que sai disso. Tá? Mas por que eu estou falando de aceleração aqui, gente? Tá? Então, eu estou falando de aceleração porque a gente vai entrar agora com a ideia do movimento uniformemente variado. O que é o movimento uniformemente variado? É um movimento em que a velocidade varia. A partir de agora, a gente vai tratar movimentos, vai lidar com movimentos em que a velocidade varia. Ela não é mais uma constante, que nem era no caso do movimento uniforme. Tá? Acontece que ela não varia de forma aleatória. Ela vai variar de uma forma controlada. Por isso que a gente fala que esse movimento, apesar de ser variado, ele varia de forma uniforme. Ele é uniformemente variado. Tá? Inclusive, deixa eu colocar aqui o apelidinho que a gente dá para ele, MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Às vezes a gente joga o R fora e vira MOVE, tá? Mas isso aí é a gosto do freguês, tá? Movimento uniformemente variado. Tá? Esse movimento é um movimento em que a velocidade varia, mas ela varia a uma taxa constante. No MOVE, que é o que a gente vai discutir aqui, a aceleração é constante. A aceleração é constante. E é isso que caracteriza o movimento uniformemente variado. Então, o movimento uniforme, o que caracterizava o movimento uniforme era
a velocidade constante. Agora, no movimento uniformemente variado, o que caracteriza ele é a aceleração constante. Aí você vai chegar e perguntar para mim, ora, mas o movimento uniforme já era um movimento super restrito, que a gente estudou lá e tal. Agora a gente vai estudar um outro movimento, que é diferente, agora a velocidade pode variar, mas ainda assim ela varia de forma restrita, né? Por que a gente aprende esses movimentos super específicos? Assim, eles têm aplicação prática no mundo real? Ocorrem movimentos assim? A resposta é sim, ocorrem movimentos assim. Exemplos de movimento uniformemente variado, geralmente quando um carro freia, o movimento ele pode ser aproximado por algo, por um move. Quando você tem um corpo caindo ou você joga uma pedra para cima, a gente pode aproximar esse movimento por um move. Tá? Então, muitas coisas no mundo real podem ser aproximadas ou por um movimento uniforme ou por um movimento uniformemente variado. Então, não são movimentos totalmente idealizados que não acontecem no mundo real. Mas é óbvio que existem movimentos que não são nenhum nem outro. Aliás, uma grande maioria dos movimentos não são nenhum nem outro. E esses movimentos a gente não estuda no ensino médio. Tá? Então já preciso ressaltar isso para vocês. Porém, são movimentos importantes. Por que é importante a gente estudar esses movimentos específicos, esses dois? Porque a gente cria uma intuição muito boa em torno disso. Tá? E aí isso ajuda para quem for seguir carreira na área de exatas e for aprender isso na faculdade, estudar depois que aprender ali cálculo, aprender cálculo diferencial integral, aprender a integrar, aprender a derivar, vai saber lidar melhor com movimentos mais gerais. Tá? Mas no ensino médio, como a gente não tem todo esse ferramental matemático para entender esses movimentos mais gerais, a gente fica restrito no move e no mu. Tá? No movimento uniforme, que é o mu, quer dizer, tá? E o movimento uniformemente variado, que é o move, que é o que a gente vai discutir na aula de hoje. Tá? Então, legal. Vamos lá. Então, vamos começar a falar do movimento uniformemente variado. Bom, se a aceleração é constante, será que eu consigo, né, obter alguma relação, alguma equação para a velocidade em função do tempo? A gente viu, no caso do movimento uniforme, que quando a velocidade era constante, a gente conseguia achar uma relação para a posição em função do tempo. Vamos tentar fazer uma coisa semelhante aqui. Para isso, eu vou escrever o seguinte. Eu vou escrever, deixa eu fazer aqui de azul, de verde, aliás, que é a cor que eu estou usando. Né? Eu vou escrever essa expressão considerando uma aceleração constante. E eu vou abrir o V e escrever o ΔV como V menos V0. E o ΔT eu vou escrever como T apenas. Né? Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é falar que o T0 é igual a zero. Eu estou estabelecendo a origem de tempo em T0 igual a zero. Tá? E aí eu vou passar o T multiplicando, vai ficar AT. Vou passar o V0 para o outro lado, e aí eu vou tirar a seguinte equação. Eu vou tirar que V é igual a V0 mais AT. Reparem que essa equação é muito parecido com o sorvete, né? O S igual a S0 mais VT. Só que aqui é V igual a V0 mais AT. E, gente, não vamos misturar as coisas. Aquela equação, o sorvete, era a equação horária, era a função horária da posição no mu, no movimento uniforme. Tá? E essa equação aqui, V igual a V0 mais AT, ela vai ser a função horária da velocidade. No move. Tá? Então é a função horária da velocidade no move. É como a velocidade varia em função do tempo no movimento uniformemente variado. Tá? E ela varia de forma linear, o que faz sentido. Se a aceleração é constante, a velocidade vai variar de forma linear. E aí eu posso, por exemplo, fazer um gráfico. Como que ficaria o gráfico da velocidade em função do tempo? Vamos fazer o gráfico da velocidade em função do tempo aqui no move. Se eu fizer V em função do tempo, a gente vai ter algo. Deixa eu colocar uma régua aqui. Deixa eu inclinar a régua um pouquinho. A gente vai ter algo assim. Eu começo aqui, né? Por exemplo, se eu tiver uma aceleração positiva. Né? Se eu tiver uma aceleração positiva, eu vou ter uma reta crescente, a velocidade aumenta. Né? Aqui, o A faz o papel do coeficiente angular e o V0 faz o papel do coeficiente linear. Para você ter uma ideia um pouquinho melhor do que é coeficiente angular e o que é coeficiente linear, dá uma olhada lá no vídeo do mu,
tá? Do movimento retilíneo uniforme, que eu explico com calma, no caso do sorvete. Tá? Essa equação muita gente chama de vovô ateu, tá? É um macete que as pessoas usam para decorar. Tá? Mas ela é a função horária da posição, porque ela é uma função que me dá a velocidade, função horária da velocidade, desculpa. Ela me dá a velocidade em função do tempo. Se eu conhecer a aceleração, que é constante no movimento, e a velocidade inicial, eu encontro a velocidade em qualquer instante de tempo. É isso que ela está dizendo aqui. E reparem que se A é zero, esse termo desaparece e eu fico com V igual a V0, uma velocidade constante, que é o que faz sentido, né? Se a aceleração for zero, eu caio em V igual a V0, que é o movimento uniforme. Tá? Então, isso é bem interessante. E aí, ó, por exemplo, este cara aqui, ó, ele representa o V0, essa posição inicial aqui. Tá? Bom, legal. Então a gente já encontrou a função horária da velocidade. Tá? Uma relação aí entre velocidade e tempo, como a velocidade varia com o tempo no movimento uniformemente variado, que é o movimento de aceleração constante. Bom, e a posição? Né? Será que eu consigo achar uma fórmula para posição em função do tempo? E é isso que a gente vai discutir agora. Tá? Para isso, gente, vamos supor que num instante de tempo t qualquer aqui, ó, né, a velocidade é v, beleza? Então, num instante de tempo t, a velocidade é v, onde v é simplesmente v0 mais at. Vamos calcular o deslocamento. Eu quero calcular o deslocamento do corpo nesse intervalo de tempo. E esse deslocamento, como a gente já estudou, é a área embaixo do gráfico da velocidade. O deslocamento é igual a essa área. Então vamos lá, eu vou escrever o deslocamento, ΔS, que é S menos S0, como sendo esta área. Tá? Isso aqui é um trapézio, então vamos calcular a área desse trapézio. A base maior desse trapézio é este cara aqui. Então eu vou escrever ele aqui. Base maior é esse cara que mede V, que é V0 mais AT. Isso aqui é a base menor, a base maior. A base menor é o V0, que é esse cara aqui, ó. Beleza? Base menor, este cara aqui, que é o V0. Então eu somo um V0 aqui. Então, base maior mais base menor. Vezes a altura. A altura é o tempo. Tá aqui, ó. Beleza? É esse pedaço aqui a altura. Então é o tempo. E aí eu divido por 2. É a fórmula da área do trapézio. Legal. Vai ficar o seguinte. Isso aqui. Vai ficar 2V0t mais AT ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Né? Vai ficar 2V0, multiplico por t. AT, multiplico por t, AT quadrado. Tá. E aí eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é igual a S menos S0. Eu vou pegar e passar o S0 para o outro lado. Vai ficar um negócio assim, olha. S igual a S0 mais. Esse termo aqui, ó, eu posso separar isso aqui em duas frações. Aí eu posso simplificar este 2 com esse 2. Aí fica um V0t. E o outro termo eu não vou ter como simplificar o 2. Então ele vai carregar o 2. Então vai ficar AT ao quadrado dividido por 2. E esse cara aqui é a função horária da posição. Função horária da posição no move. Ele me dá como a posição varia em função do tempo. Repara que agora eu não tenho mais uma equação do primeiro grau. Eu tenho uma função do segundo grau. Se é uma função do segundo grau, o gráfico desse cara vai ser uma parábola. Então, né, no move, o gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta. Essa reta pode ser crescente ou decrescente, dependendo da aceleração. Tá? E a função da posição em função do tempo é uma equação do segundo grau. Tá? Uma função do segundo grau, então é uma parábola. Tá? Então, vamos lá. Função horária da posição no move é isso. Função horária da velocidade do move é isso.
e o sorvete é a função horária da posição no mu, no movimento uniforme. Eu não posso misturar o movimento uniforme com o movimento uniformemente variado. Então, essas equações do move eu posso usar quando a situação for para usar o move. As equações do mu, do movimento uniforme, eu só vou usar quando eu tiver o movimento uniforme. Então, a gente precisa separar bem as duas situações para saber quando eu aplico uma e quando eu posso aplicar outra. Beleza? Então, eu já sei como a velocidade varia em função do tempo, eu sei como a posição varia em função do tempo no movimento uniformemente variado. Tá? Bom, então a parte teórica, gente, que eu queria colocar nesse vídeo é essa, a parte teórica da aula de hoje. Tá? E aí, o que eu quero discutir com vocês agora, na próxima parte do vídeo, que eu vou resolver um exercício com vocês, é como que a gente pode fazer uma interpretação gráfica do movimento uniformemente variado. Tá? E aí, a equação de Torricelli vai ficar para o próximo vídeo. Tudo bem? A equação de Torricelli é a terceira equação que a gente usa no movimento uniformemente variado. Tá? Mas ok, então acho que essas considerações iniciais já estão bem feitas. Podemos partir para os exercícios. Tá? Pro exercício, né? Um exercício só na aula de hoje. Tá? E aí, para isso, gente, eu vou querer. É um exercício bem legal para comentar sobre análise de gráfico mesmo. Então, é um exercício que eu dou um gráfico para vocês da posição em função do tempo. Tá? Então, eu falo assim: ó, uma partícula executa um movimento retilíneo uniformemente variado, cujo gráfico da posição em função do tempo é dado a seguir. Encontre a função horária da posição e a função horária da velocidade. Então, eu quero, né, a partir desse gráfico, que a gente tire aí a função horária da velocidade, a função horária da posição e tudo mais. Tá? Bom, gente, como que a gente vai fazer isso? E depois interpretar um pouco as coisas. Tá? Como eu sei que é um movimento retilíneo uniformemente variado, eu sei que a função horária da posição é algo desse tipo aqui. S igual a S0 mais V0t mais A t ao quadrado dividido por 2. O que a gente precisa fazer é determinar quem é o S0, o V0 e o A, porque tendo S0, V0 e A, eu tenho um movimento completamente caracterizado e eu vou ter a função pronta. E aí como que eu vou fazer isso? Eu vou usar os pontos que ele deu aqui. Primeiro, usando este cara aqui, ó, eu já tiro que o S0 de cara é 16. Por quê? Porque onde eu corto o eixo das ordenadas é onde é a posição inicial. Né? Então, se eu tenho o gráfico da posição em função do tempo, quando t é zero, que é onde eu começo o meu movimento aqui, ó, se eu faço t igual a zero, esse termo some, sobra o termo independente. Então, eu sempre vou cortar o eixo das ordenadas no termo independente, beleza? Então, esse cara aqui, eu já sei de cara aqui que a posição inicial é 16 metros. O corpo partiu da posição de 16 metros. Legal. Como que eu encontro agora o V0 e o A? Para achar o V0 e o A, a gente vai usar esses outros dois pontos aqui. O que esses pontos estão dando para a gente? Eles estão dando para a gente qual é os instantes de tempo em que a posição é zero. Eu corto o eixo horizontal, né? Os pontos onde eu corto o eixo horizontal são os instantes de tempo em que S é zero. Reparem que aqui o S, o valor da ordenada desses dois pontos aqui é zero. Né? O valor do y, do eixo y é zero. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Quando eu substituir t nessa fórmula, o S tem que t por 2, o S tem que ser zero. Então, eu vou ficar com a seguinte equação. Ó. 0 igual a 16, que eu já sei que o S0 vale 16, mais V0 vezes 2, mais A vezes 2 ao quadrado dividido por 2. Com isso, eu obtenho uma equaçãozinha aqui que é 4A, aliás, 2A, mais 2V0, igual a menos 16. Vamos guardar essa equação. Tá? Bom, e aí agora eu substituo o outro ponto. Né? Quando t é 4, o S também é 0. Então, 0. Opa, deixa eu desenhar de novo aqui. 0 igual a 16 mais V0 vezes 4 mais A vezes 4 ao quadrado dividido por 2. Isso aqui vai dar 16 sobre 2 é 8, então 8A
mais 4v0 igual a menos 16. E aí a gente tem um sisteminha para resolver. Resolvendo esse sisteminha, a gente encontra quem é o A e quem é o V0. Tá? Para resolver esse sistema, eu vou pegar aqui, ó, eu vou isolar o A na primeira equação. Ele vai ficar sendo menos 16, aliás, menos 8 menos V0. Eu simplifiquei, dividi todo mundo por 2 e aí depois passei o V0 para o outro lado. Aí eu vou pegar esse cara e substituir aqui. Só que antes de fazer isso, eu vou dividir essa equação por 4. Quando eu divido essa equação por 4, fica 2 vezes que multiplica o A, que é menos 8 menos V0, mais, eu dividi por 4, então não tem mais o 4, só tem o V0, e eu dividi por 4, isso aqui é menos 4. E aí a gente resolve a equação. Vai ficar menos 16, menos 2V0 mais V0, igual a menos 4. E aí a gente vai encontrar V0 igual, isso aqui dá menos V0, ele vai para o outro lado, isso aqui vai para cá, V0 igual a menos 12 metros por segundo. Tudo bem? Então, V0 igual a menos 12 metros por segundo. E aí a gente volta aqui e encontra o A. Pega esse V0, menos 12, substitui aqui, menos 8 menos 12, vai dar uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Bom, com isso, né, deixa eu anotar todo mundo que eu encontrei aqui. Ó, S0 igual a 16 metros, V0 igual a menos 12 metros por segundo e A igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos deixar isso aqui anotado. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei os pontos do gráfico que eu tenho, substituí na função para encontrar o S0, V0 e o A. Tá? Isso aqui é uma coisa que vocês vão fazer muito, gente, em matemática. Quando vocês aprenderem função de segundo grau em matemática, vocês vão fazer muito isso. Você tem um gráfico de uma função de segundo grau e você quer achar a fórmula dela. Vocês vão encontrar os coeficientes da função fazendo um esquema parecido com esse aqui que eu fiz aqui. Tá? Então, eu sei que parece estranho no primeiro momento, mas vai ser uma coisa que quando vocês aprenderem isso em matemática, vocês vão fazer bastante e aí vai ser uma coisa comum. Tá? Garanto que não vai ser uma coisa que vocês vão achar tão estranho. Não, tá? Bom, então deixa eu apagar aqui toda essa contaiada que eu fiz, agora que eu já tenho todos os caras que eu precisava. Deixa eu apagar todo mundo aqui. Tá? E aí, em cima disso, né, eu vou escrever a função. Então, eu posso escrever a função horária da posição como sendo S igual 16 menos 12t mais o A é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2t ao quadrado. Essa é a função horária da posição. Então, eu consigo saber qual é a posição do corpo em qualquer instante de tempo. De posse dessa informação aqui, dessa função, eu consigo saber qual é a função do corpo, a posição do corpo, S, em qualquer instante de tempo. Se você perguntar para mim, no instante de tempo t igual a 10 segundos, qual a posição do corpo? Troca t igual a 10 aqui, faz a continha e sai. No instante t igual a 9 segundos, substitui e vai. No instante t igual a 2, substitui e vai. No instante t igual a 3, substitui e vai. Tá? E agora que eu tenho essas informações, eu consigo escrever também a função horária da velocidade. A função horária da velocidade é v igual a v0 mais a t. Portanto, a função horária da velocidade é menos 12 mais 4t. Tá? E aí, eu vou fazer aqui para vocês, gente, o gráfico da velocidade em função do tempo para esse movimento. Tá? Que eu acho que é interessante fazer. Então, deixa eu fazer aqui o gráfico, aqui embaixo, logo aqui embaixo. Né? O gráfico da... Tentar aqui deixar ele alinhadinho. Ele não está alinhando direito, mas ok, acho que dá para acompanhar a ideia. Tá? Então, como que acontece? Tá? Primeiro, a velocidade vai começar negativa.
Tudo bem? Então a velocidade vai começar aqui no menos 12. Ó. E aí, ela vai ser 0 quando t for 3. Então quando t for 3, que vai bater exatamente aqui, ó. Quando t for 3, a velocidade é 0. E aí é só eu traçar uma reta que liga esses dois pontos aqui. Uma reta crescente. Então esse é o gráfico da velocidade em função do tempo. Então reparem que a posição é uma função do segundo grau, enquanto que a velocidade é uma função do primeiro grau do tempo. E, gente, agora eu vou fazer um comentário muito importante. Reparem o seguinte. Reparem que enquanto a posição é decrescente, que acontece aqui de 0 até 3 segundos, a velocidade é negativa. Quando a posição começa a ficar crescente, quando ela se torna crescente, a velocidade se torna positiva. Isso não é gratuito. É óbvio que aqui quando você tem uma reta decrescente, a inclinação é negativa, velocidade negativa. Quando você tem uma reta crescente, você tem, quando você tem a curva, a posição crescente, a inclinação vai ser positiva. Né? Se você desenhar uma reta tangente, ela vai estar inclinada positivamente, e aí isso reflete aqui na velocidade ser positiva. Lembra que a velocidade ela é a inclinação da curva da posição. Tá? Então é importante ter essas ideias. E reparem que esse ponto aqui, ó, que é o que eu vou chamar de ponto de retorno, é o ponto onde a velocidade é nula. O que faz total sentido, porque ele é um ponto de retorno. Como assim ponto de retorno? Já explico o que significa ponto de retorno. Mas ele é um ponto onde o movimento muda, em tese. O que está acontecendo? Nesses primeiros 3 segundos, a posição está diminuindo. Isso significa que a partícula estava andando para trás. Nesse ponto, a velocidade é nula. E daqui para frente, a partícula passa a andar para frente. Né? A velocidade fica positiva, a posição passa a aumentar. Né? Lembra, posição aumentando, velocidade positiva. Posição diminuindo, velocidade negativa. Daí que vem a interpretação das inclinações. Tá? Então, qual que é a ideia? Vamos lá. Essa parte é bem importante para vocês entenderem muito bem o que está acontecendo. Gente. Inicialmente, no instante t igual a zero, a velocidade da partícula é menos 12, ela é negativa. Isso significa que o corpo está andando para trás. Então, ele começa na posição 16 e vai caminhando para trás. E conforme ele vai caminhando para trás, a velocidade dele vai aumentando. Só que como ela é negativa, o aumentar significa diminuir em módulo. Então a velocidade nessa região aqui, ó, ela está aumentando, mas diminuindo em módulo. E isso faz total sentido. Reparem que a magnitude da inclinação vai diminuindo. Então o que acontece? Eu começo na posição 16 e eu estou andando para trás com uma velocidade que é menos 12. Mas conforme eu vou andando, essa velocidade que era menos 12 passa a ser menos 10, depois menos 8, depois menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 2, menos 1, menos meio, até que ela se torna zero. E é isso que está acontecendo. Conforme eu estou caminhando aqui, ó, pá, deixa eu fazer de outra cor para não confundir. Conforme eu estou caminhando aqui, ó, pá, a velocidade está diminuindo em módulo. Tudo bem? Ela está aumentando em valor aqui, tá? Mas ela está diminuindo em módulo. Tudo bem? Porque ela está aumentando porque ela está indo do menos 12 para o menos 10, do menos 10 para o menos 8. Isso significa que ela está aumentando. Tá? Porém, em módulo ela está diminuindo. Até que chega um momento que, né? Pensa que você está andando para trás, mas diminuindo cada vez mais sua velocidade, até que chega uma hora que você para. E aí você continua acelerando, a aceleração continua atuando, e aí você para e aí você começa a inverter o movimento. Você inverte o movimento e passa a andar para frente, e aumentando sua velocidade cada vez mais, que é o que acontece daqui para cá. Você tem uma velocidade zero, no instante t igual a 3, e você vai aumentando essa velocidade, e aí você vai, como ela é positiva, você vai aumentando, você vai andando para frente e cada vez mais rápido, e a curva vai se inclinando cada vez mais. E é isso que está acontecendo. E é por isso que a gente interpreta esse ponto como um ponto de retorno, porque ele é um ponto onde tem uma inversão de movimento. Eu andava para trás, passei a andar para frente. Tudo bem? Então, gente, é isso que está rolando. Tá? E aí, a gente pode classificar esses movimentos. Tá? Nessa primeira região aqui, ó, eu estou com um movimento em que eu estou freando, é um movimento desacelerado. Tudo bem? Na prática, eu estou freando. Tá? Como é um movimento desacelerado, a gente diz que aqui a gente tem um movimento retardado na prática. Um movimento que está desacelerando.
Tá? E daqui para cá eu tenho um movimento acelerado, tudo bem? Eu estou acelerando daqui para cá. Tranquilo? Então eu estou desacelerando, acelerando na prática. Tudo bem? Desacelerando até que eu paro. Então eu começo andando para trás e desacelerando. Até que chega uma hora que eu paro e aí eu começo a andar para frente, acelerando, aumentando cada vez mais minha velocidade. Tá? Então é assim que a gente interpreta a parábola. E o vértice da parábola, que é esse ponto aqui, t igual a 3, ele é o ponto onde eu zero a velocidade, é a raiz da velocidade. Tudo bem? Então eu começo na posição 16, aí eu vou andando para trás, reduzindo minha velocidade em módulo até que eu chego numa posição negativa aqui, tá? E aí daqui para frente, aqui a minha velocidade é nula, daqui para frente eu começo a andar para frente com uma velocidade que vai aumentando cada vez mais, tá? Então é essa interpretação que a gente dá para o movimento, tá? Eu sei que é confuso, então eu queria que vocês parassem, olhassem, pausassem o vídeo, assistissem de novo, acompanhassem com bastante calma o que está acontecendo, tá? Porque eu concordo que isso aqui não é trivial, não é fácil fazer essa interpretação, tá? Mas é muito importante que vocês saibam fazer essa análise gráfica com bastante detalhe, com bastante calma, tá? Para entender o que está acontecendo. E sempre pensem que a inclinação da curva da posição me dá a velocidade. Tudo bem? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Vou parar ele por aqui. Eu prometo falar da equação de Torricelli no próximo vídeo. Então, o próximo vídeo eu vou falar da equação da Torricelli, equação de Torricelli, resolver alguns exercícios e aí depois eu vou fazer um vídeo só de exercícios envolvendo movimento retilíneo uniformemente variável, tá? Porque é bem importante fixar bem essas ideias, tá? Então, relaxem que eu vou fazer bastante exercício disso para fixar, tá? Mas nesse vídeo eu quis focar na dedução das fórmulas e numa análise gráfica que eu considero ser bem importante mesmo, que vocês entendam em todo o detalhe, tá, o que está rolando aqui. Tudo bem? Então, ó, reparem o seguinte, o movimento, ele é, nessa primeira região, ele é um movimento regressivo. Nessa região, ele é um movimento progressivo. Tá? E aí na prática aqui eu tô sempre a aceleração está sempre aumentando, ela vai de menos 12 para menos 10 e tal. Mas em módulo ela não está sempre aumentando. Em módulo ela está diminuindo daqui até aqui e aí depois ela está aumentando daqui para cá. Tá? E isso é um ponto bem importante da gente entender. Tranquilo? Então espero que vocês tenham gostado, tenham entendido legal a ideia. Tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Obrigadão aí, gente.